Olá pessoal, Rafael do ftbrasil.net.br. E o vídeo de hoje talvez seja assim, dentro da série dos relacionamentos, o mais, eu diria assim, o que leva a gente para mais questionamentos. Por quê? Se você acompanhou os vídeos anteriores, você vai perceber assim que, embora a gente tenha tratado de relacionamentos como algo externo, todos eles, no fim das contas, eles eram identificados como reflexo de alguma coisa que está dentro de nós, o tempo inteiro. Então, hoje eu quero falar para vocês um pouco mais assim sobre o relacionamento consigo próprio, que na realidade é aquilo que nós temos de mais importante, porque é aquilo que vai refletir todas as nossas sucessos e derrotas, tudo aquilo que a gente vive de maneira agradável ou desagradável no meio externo. E aí a gente tem espaço para aprofundar mais um pouco naquilo que é o autoconhecimento, que é uma necessidade que a gente tem hoje, que talvez seja aquilo de mais importante que a gente possa cultivar no momento em que nós estamos vivendo. Bom, primeiro é importante entender o seguinte: nós vivemos o tempo todo, constantemente, em dois mundos. O mundo externo, embora ele pareça real, embora ele pareça objetivo, e embora, para eu diria assim, 97% das pessoas hoje, ele ainda é tudo, na realidade, ele é o reflexo daquilo que é verdadeiro em nós, que é o mundo interior. Então, tudo aquilo que a gente percebe com os olhos, que a gente experimenta com os 5 sentidos, na realidade, ele é apenas um reflexo, uma projeção daquilo que eu tenho dentro. Por isso, embora nós vivamos o tempo inteiro dentro desses dois mundos, e a atenção da maior parte das pessoas esteja voltada para fora, é muito importante, se nós somos buscadores verdadeiros da paz, da felicidade, dos bons relacionamentos, que a gente faça uma inversão nisso e que a gente possa entender que dentro é muito mais verdadeiro e muito mais intenso do que aquilo que eu vivo com os 5 sentidos. Como é que a gente pode entender esse tipo de situação, esse tipo de proposta nova? A gente pode entender, por exemplo, que numa mesma situação, várias pessoas diferentes elas reagem de maneira diferente para aquele evento. Então, vamos entender assim, é muito normal numa festa que existam pessoas rindo, existam pessoas neutras e existam pessoas, entre aspas, chorando. Porque elas não estão se divertindo naquele ambiente. Por que isso acontece? Porque o seu estado interior, ele não é coerente com aquele evento externo. Um velório. É muito normal que existam pessoas chorando, existam pessoas se desesperando, existam pessoas tristes e existam pessoas, mesmo familiares próximos, que encaram aquilo de uma maneira diferente, que não permitem que o externo modifique o seu estado interior. Então, na realidade, se a gente compreende que todos os nossos sofrimentos, que todos os nossos relacionamentos, que nossos ganhos e perdas, eles são apenas um reflexo daquilo que eu carrego dentro, então é fundamental aprender a me relacionar comigo mesmo, sem o qual todo o resto vai ser apenas uma mudança paliativa. O que acontece? Não é uma questão, por exemplo, de você ter sucesso naquilo que você, na sua carreira, na sua família, não importa. Quando eu digo sucesso, não é necessariamente você estar em evidência, mas é você conseguir concretizar aquilo que você deseja, suas metas. Então, para você ter sucesso naquilo que você faz, hoje nós já sabemos que não é uma questão apenas de conhecimento intelectual. Você tem que ter inteligência emocional, você tem que ter equilíbrio, né? Você precisa saber como se relacionar com o seu próprio mundo interno, para que o sucesso atingido seja apenas um resultado daquilo que você já está carregando dentro. Então, pessoal, aprender a relacionar-se consigo próprio, na realidade, é a grande meta da nossa vida. É aquilo que a gente poderia entender como o nosso principal objetivo. Aquilo que é primordial. E todo o restante, ele no fundo é secundário.
Se nós deixamos o nosso interior para trás, então a gente começa a admitir que o nosso objetivo nesse mundo é construir riquezas, nos reproduzir. E o que mais? O que mais sobra além disso? Agora, quando nós olhamos para dentro, o que acontece é que nós vamos encontrar num universo inteiro muito mais vasto do que aqueles que os nossos 5 sentidos percebem. Mas vamos voltar, hoje vai ser a primeira aula desse tema. Vamos procurar entender assim um pouco mais daquilo que está palpável, principalmente para quem está chegando na questão do autoconhecimento. Todos nós temos uma identidade que nós assumimos, e essa identidade ela é basicamente criada através dos nossos pensamentos. Ela é criada através das nossas crenças, que no fundo são os nossos pensamentos mais repetitivos e aos quais nós mais nos apegamos. A identidade, ela costuma definir a maneira como eu me relaciono comigo mesmo e, em consequência, a maneira como eu me relaciono com o ambiente externo. Por exemplo, uma pessoa que se acredita muito importante, é muito normal que ela se sobrevalorize sobre as outras pessoas, porque afinal de contas ela acha que é mais. Porque a identidade dela faz com que ela acredite que ela seja superior às outras pessoas. Uma pessoa que tem problemas de autoestima, de baixa autoestima, porque no exemplo que eu dei agora a autoestima dele está nas nuvens, já se transformou em orgulho, mas uma pessoa que tem baixa autoestima, ela costuma acreditar que ela vale menos do que as outras pessoas. E por isso ela sempre se coloca nem em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Como é que a gente faz para identificar esses padrões? Que são apenas um em milhares. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos observar. Nós falamos nos temas anteriores um pouquinho sobre a sombra também. O que é a sombra? As sombras são aqueles aspectos da nossa psique, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e, em consequência, das nossas ações, que, por acreditarmos que não são dignos de aprovação, do próximo geralmente, de amor, então nós ocultamos isso da nossa vista, da nossa consciência. Mas o que acontece? A gente pode não enxergar a sombra que o sol produz, mas ela está o tempo inteiro andando como parte daquilo que nós somos. Posso te garantir que todas as pessoas da sua convivência conhecem a sua sombra, embora talvez você ainda não tenha percebido isso. Por quê? Porque nós acabamos externalizando a sombra, que pode vir através de ciúmes, de raiva, de orgulho, de arrogância, de tristeza, de depressão, não importa. No dia a dia, a sombra se converte naquilo que está o tempo inteiro mordendo o seu pé. E por que é que nós não percebemos a sombra? Porque nós não nos auto-observamos, ou seja, nós não nos conhecemos. Porque algumas pessoas, elas se deixam levar pela conversa do semelhante, para bem ou para mal. Então vamos ver como é fácil manipular as pessoas? Você agrada as pessoas, você fala para ela palavras bonitas, você diz que ela é especial e, olha só, muita atenção para você, porque a mídia e o marketing hoje se esbanjam disso. Então, eles dizem que você é especial, que você é importante, que você pertence a um grupo seleto de pessoas e o que acontece? Ganhou a pessoa. Eles conseguem colocar as pessoas, os nossos semelhantes, conseguem nos manipular muito facilmente através dessa metodologia. Assim como o oposto também é verdadeiro. Se nós somos agredidos verbalmente, se nós ouvimos palavras duras, se nós ouvimos coisas que nós acreditamos que nós não somos, e nós nos ressentimos, nós nos entristecemos, nós ficamos com raiva, nós estamos sendo tão manipulados pelo meio, pelas pessoas, pelos semelhantes, pela mídia, não importa, quanto aquela pessoa que se envaidece quando escuta um elogio. Por que é que isso acontece? Porque nós não nos autoconhecemos. Então, autoconhecimento, ele é a base de todo processo de autotransformação. Ninguém transforma a sua vida externa, que é o resultado
a projeção de um filme se ela não muda a sua vida interna. O projetor, aquilo que efetivamente é a causa que gera os efeitos que nós percebemos do lado de fora. Nos autoconhecer significa encontrar a minha identidade, aquilo que eu acredito a meu respeito, e saber que por trás da identidade que nós criamos existem crenças. E crenças nunca são verdadeiras, são apenas pensamentos aos quais nós nos apegamos. Essas crenças, esses pensamentos às custas de nós tanto os repetirmos, nós começamos a senti-los como se fossem verdade. E, em consequência, começamos a nos comportar conforme esses pensamentos nos ditam. Isso, pessoal, em termos de autoconhecimento, deixa eu deixar claro, isso é só a superfície, tá? É como se fosse a nata do leite. Tem muito mais por baixo disso, mas é por onde a gente tem que começar, tá? E é onde a gente consegue atingir hoje, nesse momento. Como é que você faz para encontrar quem é você de verdade? Para encontrar o seu verdadeiro lugar no mundo? Para descobrir a origem das suas fraquezas, das suas dificuldades, dos seus fracassos? Você precisa olhar para aquilo que existe dentro de você, porque fora é resultado. Isso significa, através de um outro ponto de vista, que, mais uma vez, é algo que a gente costuma mencionar sempre, você precisa se tornar responsável por você, pela sua vida. Isso é relacionar-se consigo próprio. Porque esse tema de hoje, o quinto sobre relacionamentos, ele já é um gancho para uma próxima série que a gente vai começar. Mas o que significa isso? Responsabilidade precede todas as mudanças. Quando eu me torno responsável pela minha vida, eu paro de projetar os meus defeitos no sistema econômico, no sistema político, educacional, na mulher, no marido, nos amigos, no trabalho, no chefe. Eu paro de transferir o meu poder para as outras pessoas. E começo, a partir desse momento, a trazer de novo, a recuperar aquelas pequenas frações do meu poder que eu distribuí pelo mundo, quando eu acreditava que eu era apenas uma vítima disso. Todos os nossos problemas hoje, eu vou dizer, graças a Deus eu não tenho problemas, viu? Estou sendo bastante honesto, mas todos os problemas que eu tive no meu passado, todos eles eram causados por um estado de consciência que eu sequer sabia que era muito próprio meu. Mas meus problemas são reflexo do meu estado de consciência. E isso é uma coisa que é individual para todos nós. Por isso que se diz que, embora nós somos 7 bilhões de pessoas nesse mundo, só nesse, vamos imaginar o resto, cada um de nós é um mundo diferente. Cada um de nós tem infinitas maneiras de ver, de sentir e de perceber a realidade em que nós vivemos. E por isso cada um de nós constrói uma realidade diferente. Isso se deve ao nosso nível de consciência. Uma pessoa que tem um nível de consciência muito denso na agressividade, por exemplo, vai viver cercado de situações de raiva, de ira, de violência de todos os tipos, que pode ser física ou pode ser verbal. Uma pessoa que vive cercada de tristeza, que no seu estado interior significa que ela está num nível de consciência que exala a tristeza para o exterior, e nós atraímos circunstâncias que são afins com o nosso nível de ser. Então, todas as dificuldades e todos os ganhos, tudo aquilo que nós, eu vou dizer assim entre aspas, porque eu não acredito no mal, existe um mal relativo, mas tudo aquilo que, entre aspas, nós consideramos como negativo ou positivo são consequência dos nossos estados interiores. Como eu disse, não é que eles venham para o mal, vêm para o nosso crescimento, embora muitas vezes nos causem dor. Tá? Tudo é reflexo do nosso estado de consciência. Aí vem a questão, tudo bem, como é que a gente vai saber qual é o estado de consciência em que nós vivemos?
Como é que eu vou descobrir o que é que de verdade está atraindo as circunstâncias da minha vida? Nós precisamos utilizar a ferramenta mais simples, mais básica e mais altamente transformadora que nós temos acesso. Essa ferramenta chama-se auto-observação. A capacidade que nós temos de observar a nós mesmos, de instante em instante, de momento a momento. Isso, em outras palavras, significa observar os meus pensamentos agora e reconhecê-los. Observar os meus sentimentos diante das minhas... observar as minhas reações diante dos meus semelhantes. Observar os meus condicionamentos. Enxergar as crenças que eu tenho a meu respeito. Uma forma simples, gente, de nós começarmos a entender o nosso estado de consciência é observar resultados. Então você olha para a sua vida fora e busca aquilo que você já conquistou e aquilo que você definitivamente não consegue, e você vai começar a ter pistas muito certeiras sobre o seu estado de consciência. Mas quando você volta a sua atenção para dentro, você consegue atingir uma profundidade inigualável, porque você entrou na causa e não no efeito. Então conhecer os efeitos é interessante, é claro que a gente consegue ver resultados, mas as verdadeiras causas, elas sempre estão dentro. Então essa capacidade de observar os meus estados de consciência, as minhas reações, os meus pensamentos mais frequentes, as minhas emoções mais comuns, é aquilo que de mais extraordinariamente simples e eficaz nós temos para nos transformar. Por quê? Aí vem o grande X da questão. Quando nós começamos a nos observar, nós conseguimos fazer uma separação dentro de nós. Essa separação, ela em geral, ela é conseguida quando nós entramos em estados meditativos. Vou gravar um outro vídeo mais tarde falando sobre a importância da meditação, mas deixa eu trazer agora para não fugir para o nosso dia a dia. Por exemplo, agora, no momento em que eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu estou num estado de presença e de observação. Eu ouço aquilo que eu falo. Eu sinto aquilo que eu estou transmitindo. Eu percebo isso. Não como uma reação automática e condicionada, mas como um estado de consciência e de presença que consegue estar observando aquilo que acontece. Nos observar é mais ou menos assim, olha, esse exemplo eu acho muito interessante. Por exemplo, né? Ficou até redundante. Você está sentado numa cadeira agora. Isso é saber. Você sabe que está numa cadeira. Isso não é conhecer a cadeira em que você está. Quando a gente encerrar o vídeo, faça o exercício. Saia de cima da cadeira e observe. Esse observar a que eu me refiro agora como ferramenta de autoconhecimento e de autotransformação, ele nada tem a ver com julgamento. Ele nada tem a ver com qualquer tipo de crítica. Ele nada tem a ver com palavras mentais, sejam quais forem as que a gente, com definições. Ele tem a ver com o ato puro e simples de estar ali observando, apenas observando. Então você poderia dizer assim, você sai da sua cadeira e diz assim, estou numa cadeira de madeira, ela tem estofamento azul, o verniz de acabamento é mogno. O que você está fazendo com isso? Você não está observando nada. Você está colocando rótulos. Podem ser rótulos corretos. Talvez tudo isso que você esteja falando seja verdade. Mas você está rotulando a circunstância. Você não está se dando a oportunidade de observar. Então observar a cadeira, para facilitar o nosso entendimento, é ver, é olhar, é estar ali. Sem palavras, sem movimentos mentais,
apenas estar presente, olhando. Quando você for colocar essa técnica simples em prática no seu dia a dia, o que você vai fazer? Você vai olhar para os seus pensamentos. Você vai estar ali. Você vai observar as suas emoções. Você vai observar as suas reações condicionadas com a mesma atenção simples e espontânea com que você observou a cadeira. Com a mesma observação simples e espontânea e atenta com que você está me observando agora. Se você está realmente atento, vamos lá, vamos prestar atenção de novo? Se você está bem atento no que eu estou te dizendo agora, não existe blá 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 na sua mente. Existe atenção. Atenção é presença. Presença é observação simples, natural e espontânea. E o que é que isso tem de tão transformador? Aí você vai começar a reconhecer padrões de pensamento, padrões de crenças, padrões de reação emocional. Aí você vai perceber como é fácil para os seus semelhantes, e eles estavam fazendo isso até agora, manipulando você. A gente estudou um pouquinho sobre sistemas de relacionamento, você vai ver que sim, se você era uma pessoa abusada, o abusador estava manipulando de você o tempo inteiro. Se você é um abusador emocional, verbal, das pessoas que estão ao seu redor, sim, você está sendo manipulado pelas emoções negativas que você gera neles. Então, enquanto você não despertar essa capacidade de você observar a si próprio, a gente pode sim utilizar ferramentas como EFT, como florais, como processos de regressão, que são fantásticos, como qualquer outro tipo de técnica energética que eu utilizo várias, todas são excepcionais, para que a gente remova grandes condicionamentos, para que a gente se liberte, para que a gente consiga entrar em estados ligeiramente melhores. Mas, se você não adquirir a capacidade de você estar presente em tudo o que você faz, de você se auto-observar, de você estar lá, sempre alguma coisa vai passar despercebida. Porque o ego, que é a nossa sombra, que são os nossos condicionamentos, ele é muito astuto. E ele se camufla algumas vezes de pobreza e outras vezes de prosperidade. Ele se camufla algumas vezes de falsa humildade e outras vezes de arrogância disfarçada. Mas se você não está lá presente, você não vê. Se você não está ali para observá-lo, você não sabe quem você é de verdade. Quando você entra em estados de observação de si próprio, primeiro, o que vai acontecer? Você vai perceber que talvez 95% da sua vida elas estejam funcionando através de reações inconscientes, de condicionamentos, de crenças. 95%, gente, é muita coisa. Você vai perceber que talvez você tenha crenças negativas que te causam tristeza. E talvez você tenha crenças positivas que são motivo de orgulho e de prazer. Mas que por trás delas você continua vivendo em crenças. E as crenças não são a realidade. Você vai começar a descobrir que talvez você esteja vivendo numa gaiola de ouro. Pode ser feita de ouro, mas continua sendo uma gaiola. Embora você acredite que você seja livre, continua sendo manipulada por condicionamentos da sociedade, das pessoas e por si próprio, sem perceber. Quando a gente chega nesse estado, o que acontece? Você começa a desenvolver por si próprio um sentimento chamado compaixão. Porque aí você se dá conta de que nenhuma dessas decisões, digamos assim, prazerosas ou sofridas, elas foram tomadas com base no seu livre-arbítrio, com base na sua consciência. Elas foram todas tomadas por você, inconscientemente. É porque você estava inconsciente e nem sabia o que estava fazendo. E quando chega nesse ponto, você percebe que todas as pessoas ao seu redor vivem da mesma maneira. Inconscientemente, espiritualmente falando. A partir desse momento, a gente começa a desenvolver, eu costumo dizer assim, eu gosto de separar emoções de sentimento. As emoções são aquelas negativas, que pertencem aqui àquela esfera do ego.
E os sentimentos são aquelas que vêm do coração, que nos conectam, que nos abrem, que nos crescem. Então você vai começar a desenvolver primeiro por si próprio um sentimento de compaixão. Que você estava vivendo nesse círculo até agora e nem sabia que vivia. Você estava vivendo na sombra e nem sabia que tinha uma sombra. Você viveu a sua vida inteira de maneira inconsciente, na ausência de quem você verdadeiramente é, a sua essência espiritual, e não sabia disso. Por isso sofria. Isso significa que as outras pessoas à sua volta, que ainda vivem em sofrimento, que ainda têm dificuldade para se encontrar, para crescer como pessoas, como seres humanos, eles estão fazendo a mesma coisa. Então aí a gente começa a chegar no sentimento de compaixão. Quanto mais essa percepção de quem você é cresce, mais os sentimentos verdadeiros crescem dentro de você. Mais a compaixão se desenvolve, porque ela tem infinitas frequências. Mais o amor pelo próximo se desenvolve. Mais a capacidade de perdoar a todos e a nós mesmos. Porque até aquele momento nós não sabíamos o que fazíamos, vai se desenvolvendo. É um processo natural de amadurecimento. Mas para isso, pessoal, eu vou reforçar o que eu já falei. Nós precisamos aprender a nos observar. Observar não é rotular. Observar não é criticar. Observar não é dar nomes. Observar é fazer como uma criança faz quando ela ganha um brinquedo novo. Ela se extasia com aquilo que ela vê, embora ela não possa rotular, porque ela não sabe falar. Ela não diz nada, ela vive aquilo, ela sente. E aí a gente chega num ponto bem interessante. Você vai perceber com a prática que você se transformou num investigador e você também se transformou no objeto de investigação. E quanto mais você se investiga, mais você se descobre. Mais sombras você percebe dentro de você. Mas enxergar a sombra não é ruim. Se nós não vemos a sombra, nós não enxergamos, nós não nos damos a oportunidade de abrir a persiana. Se não tem escuridão, não pode existir luz. E sem irmos de encontro com a escuridão, não existe despertar espiritual. Tá? Bom, nós vamos voltar a falar sobre o tema mais para frente, tá? Então, finalizando, a dica de hoje é... O tema de hoje, na realidade, é: aprenda a relacionar-se consigo próprio. Observe-se. Olhe para quem você é, sem medo. Essa é a porta mais simples e mais poderosamente transformadora que a gente pode ter. Tá bem? Nos vemos na próxima. Um grande abraço e até mais.